Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos e a todas. Estamos no Congresso Digital do Conselho Federal dos Advogados do Brasil em mais um painel. Um painel de suma importância para o momento pandêmico que vivemos e as vertentes de recuperação, tanto no modo saúde, como principalmente neste aspecto relacionado a esse painel, no que diz respeito à economia. E nos socorremos de uma modalidade de pagamento muito comum, muito conhecida no meio jurídico, que é chamado de precatório. E o tema diz exatamente a respeito das possibilidades decorrentes deste pagamento pontual pelos entes estatais. O tema é o pagamento de precatórios para o enfrentamento da crise. Estaremos debatendo com o Dr. Eduardo Gouveia, advogado formado há 30 anos pela Universidade Cândido Mendes, sócio fundador do escritório Gouveia Advocacia e Estratégia, presidente da Comissão de Precatórios da OAB Nacional e da Comissão de Precatórios da OAB-RJ. É membro do Comitê de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e membro do FONAPREC do Conselho Nacional de Justiça. Contaremos também com o Dr. Marco Antônio Inocente, graduado e pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização em Direito Processual Público pela Sociedade Brasileira de Direito Público. É responsável pela coordenação das estratégias jurídicas e pela supervisão geral dos trabalhos elaborados pelo Escritório Inocente Advogados Associados. Presidente da Comissão de Estudo de Precatórios do IASP e ex-presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal da OAB. E complementando o nosso painel, a doutora Ana Tereza Basílio, atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem do Instituto dos Advogados Brasileiros, pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade de Wisconsin. O tema é muito importante para esse momento de enfrentamento da pandemia e agora no viés de recuperação econômica do país. O precatório não é visto pelas autoridades e alguns parlamentares, diria eu, digamos assim, como uma solução econômica. Mas esse painel vai esclarecer alguns aspectos positivos quanto à regularidade do pagamento dos precatórios e à oxigenação da economia. Para início, apresentamos um breve relatório com dados aproximados do que significa a quantidade de precatórios federais orçados na LOA de 2020. Eu vou compartilhar com os senhores e as senhoras
um breve levantamento para que para que os senhores tenham noção da repercussão econômica que o pagamento dos precatórios em 2020 pode gerar na nossa economia. Focamos o estudo nos precatórios federais. Na Lua 2020, constam 103 mil pagamentos de precatórios individualizados, pessoas físicas e jurídicas, totalizando 48 bilhões orçamentados. Essa lista e este valor, há alguma reserva em razão de discussões judiciais de precatórios orçamentados, onde a União, através dos seus diversos órgãos e procuradorias, questionam pagamentos e até cálculos, e os valores orçados ficam ressalvados para não serem liberados ao longo do ano. E, com esse raciocínio, nós teremos de precatórios líquidos e disponíveis ao pagamento, ainda em 2020, um montante de 18 bilhões de reais. E, nesse montante, nós temos um nível de até 100 mil reais, que representa 2 bilhões 455 milhões de reais, cerca de 13% do total, representando 50 mil credores, cerca de 59% do montante de credores. Na faixa de até 250 mil reais, nós temos um valor aproximado de 6 bilhões e 200 mil reais, representando 34% do valor total orçado e liberado para pagamento em 2020. E que, somando este montante com o montante dos valores abaixo de 100 mil reais, nós teremos 75 mil credores e uma oxigenação na economia para esse montante de cerca de quase 9 bilhões de reais a serem irrigados com transferência direta de recursos para os credores titulares, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, atingindo 75 mil credores e 88% do montante. Até 1 milhão de reais, nós temos cerca de 9,7 bilhões de reais e que representa 54% do montante orçado e disponível e liberado para o ano 2020. Estes montantes representam cerca de 99,07%. Acima de 1 milhão de reais, de 1 milhão de reais, nós temos o valor orçado de 8 bilhões de reais e que representam 788 credores, isso equivalendo a cerca de 0,93% do montante de credores. É importante ressaltar que estes montantes podem ser imediatamente liberados e disponibilizados como, digamos, oxigenação na economia. E nos mais diversos estados do país, porque a União é representada por débitos em todas as regiões e em todos os estados do país. Nós estaríamos falando aqui de cerca de 18 bilhões que o governo federal, com a decisão de pagar em dia e pagar rapidamente, poderá oxigenar a economia, e aí a significativa necessidade pela qual passamos em razão da grave crise de saúde, porque ainda estamos vivendo. A par destes números, eu inicio os nossos debates, aqui convidando o nosso amigo doutor Eduardo Gouveia, o atual presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal, para iniciar a sua explanação, levando em conta o que está sendo discutido no tema. Doutor Eduardo, boa tarde. Boa tarde, doutor Fernando, obrigado. Queria cumprimentar os colegas, todos especialistas no tema. Esse painel é muito relevante, o momento é muito importante e oportuno por conta da nossa necessidade de resolver esse endividamento definitivamente. A OAB vem tratando esse tema desde muitas gestões atrás, vários presidentes já se debruçaram sobre o tema e compartilharam conosco a necessidade de uma solução definitiva para o tema de precatórios, e os números falam por eles, né? Nós temos aí 48 bilhões só no nível da União, nós temos hoje estados e municípios que estão inadimplentes com mais de 100 bilhões de reais pendentes, e, de fato, essa é a melhor forma de injetar dinheiro na economia nesse momento, pulverizando esses recursos por uma boa parte da sociedade, e sem gerar nenhum endividamento novo. Isso é o mais importante, porque se estará dando solução ao endividamento já existente. Não se gerará necessidade de repactuar a dívida, nada disso.
E nós temos algumas soluções para isso, nós temos algumas medidas que têm sido tentadas, inclusive com o apoio dos próprios devedores, os devedores estão interessados também na solução. Esse tema já vem se arrastando desde a década de 90, né? Nós temos os acúmulos acontecendo desde a década de 90. Quando o Plano Real começou, nós tivemos o acúmulo das dívidas sem a inflação galopante, que acabou por dar causa a esses grandes passivos que hoje nós temos, o que acaba sendo uma oportunidade nesse momento, né? A pandemia acabou colocando luz sobre esse tema, e em que pese alguns poucos entes públicos devedores não compartilharem do nosso entendimento de que a solução é pagar os precatórios, a grande maioria hoje já está convencida de que a solução é pagar, é desenterrar toda essa riqueza do judiciário e colocar na economia. E colocar aonde? Na mão da grande maioria das pessoas físicas que vai receber esses recursos e vai utilizar na economia. Vai utilizar para trocar uma casa, para reformar uma casa, comprar um automóvel, fazer uma viagem, entre outras coisas que vão gerar circulação de riqueza, novos impostos, emprego, nesse momento tão difícil que o mundo atravessa, não é só o Brasil. É uma grande oportunidade também para nós fazermos transformações no âmbito constitucional. Já existe uma proposta de emenda constitucional em curso no Congresso, que foi aprovada no Senado antes mesmo da pandemia, e essa proposta acabou ficando de stand-by até esse momento por conta da necessidade de se criarem algumas soluções imediatas para o tema, emergenciais e não definitivas. Nós temos feito uma interlocução muito interessante com o Congresso Nacional, onde nós temos encontrado alguns deputados e senadores que têm entendido a necessidade de se dar uma solução definitiva ao tema. E uma das questões que está sendo debatida com mais profundidade é a questão do financiamento desses passivos. Por quê? Porque com o financiamento desses 100 bilhões de reais, seria possível refinanciar isso a um prazo muito mais longo, até 30 anos. Hoje seria possível obter esse financiamento, injetar imediatamente os 100 bilhões na economia, e provavelmente esse estudo pode ser feito, e com certeza a gente vai chegar a uma conclusão muito próxima dessa. A riqueza gerada, os impostos gerados com isso seriam suficientes para pagar o financiamento nesses 30 anos. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós estamos com essa discussão, inclusive, na ADO 58. A ADO 58 foi ajuizada pelo DEM, o Democratas, e em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, e a OAB se habilitou como amicus curiae. Por que a OAB se habilitou como amicus curiae? Alinhada com os interesses dos devedores. Porque nós entendemos que esta é a melhor solução neste momento, que é permitir que a União ou financie, ou pelo menos dê garantia para que os empréstimos aconteçam. Hoje o mundo inteiro está precisando de taxas de juros mais razoáveis, inclusive no Brasil a taxa é histórica, estamos com uma taxa de 2,25% ao ano, né? Grandes riquezas e fortunas hoje, e o montante é assustador, são 16 trilhões de dólares que estão investidos a taxas negativas no mundo inteiro, e nós temos que aproveitar esse momento para financiar esse endividamento e pagar taxas de juros muito razoáveis e menores, inclusive, do que são pagas nos precatórios. Então, talvez essa seja a melhor janela de oportunidade para resolver essa questão de toda a história. Eu acho que nunca houve uma conjuntura tão relevante, uma união de esforços tão importante. Imagine, alinhar credores e devedores do mesmo lado da mesa, né? Isso é bastante interessante. E nós fizemos um pleito ao ministro Fux, que está pendente de decisão, mas que provavelmente agora, depois do recesso, vai ser objeto de decisão de ponderação dele, de ter uma audiência de conciliação. Trazer para a mesa a União, trazer para a mesa os devedores, trazer para a mesa a OAB e os credores, para nós chegarmos a uma solução definitiva para a questão do passivo dos precatórios. Se não fizermos isso, se perderá talvez uma das melhores oportunidades que já tivemos para resolver a questão do endividamento, porque há realmente municípios em situação catastrófica, municípios que têm 100% da sua receita corrente líquida anual de comprometimento para o pagamento de precatórios. Não é possível, nós temos que conseguir encontrar uma solução para isso,
mas sem esquecer que essa é a exceção. A grande maioria dos municípios e estados que estão inadimplentes com precatórios hoje são capazes de liquidar seus passivos até dezembro de 2024, conforme prevê a emenda constitucional 99. Eu faço parte do FONAPREC, como foi dito no começo pelo doutor Fernando. O FONAPREC é o Fórum Nacional de Precatórios, que é um órgão do CNJ, que nós estudamos esses dados todos. E a conclusão que se chegou no FONAPREC é que, se cumpridas as normas previstas, não só na Resolução 303, mas também na Constituição Federal, ao final de dezembro de 2024, nós teremos apenas 5% dos entes públicos devedores ainda com algum resquício de passivo. Isso sem considerar qualquer forma alternativa de pagamento, considerando o pagamento em dinheiro, sem empréstimo, que nós estamos propondo aqui, sem as compensações fiscais, que são outra alternativa, sem utilização de depósitos, sem nenhuma dessas outras formas. Ou seja, se utilizarmos as outras formas de liquidação, não há necessidade de qualquer prorrogação de prazo constitucional para pagamento dos direitos. Aliás, não é possível que ainda estejamos discutindo mais uma prorrogação. Nós já fizemos a moratória de 88, a moratória do ano 2000, a moratória de 2009, a de 2016, a 2017, e nunca resolvemos o problema. Está na hora de mudarmos o paradigma da solução. Está na hora de nós pensarmos numa solução definitiva, que vai trazer segurança jurídica. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo está olhando para o Brasil para saber o que nós vamos fazer, né, depois dessa crise, né? Nós temos um Congresso e o próprio governo reformista hoje, temos conseguido avançar em vários temas, e nós temos que avançar nesse tema dos precatórios, porque hoje a grande maioria dos processos judiciais que está em curso, o cliente é o próprio poder público. Nós temos um emperramento do judiciário hoje que a consequência é nociva para toda a sociedade, não só para os entes públicos, mas também para os credores e também para os credores privados, para as discussões privadas. Falta tempo, falta recurso para dar solução aos processos judiciais de muita relevância, né? E o precatório judicial, como nós sabemos, esses 100 bilhões que estão atrasados aí de pagamento, bem como esses 48 que são pagos em média todo ano pela União, se trazidos a valor presente, nós fizemos um estudo na nossa comissão de precatórios aqui do Conselho Federal, com essas soluções de segurança jurídica, implementando todas essas alternativas de solução, é possível injetar R$1 trilhão na economia em 3 anos. O impacto de R$1 trilhão na economia em 3 anos pode significar 10 pontos percentuais no PIB. Isso tem um valor fantástico para a sociedade e tem um outro valor, que é desafogar o judiciário, é tirar esses temas que estão se revolvendo dentro do Poder Judiciário sem nenhum proveito prático. Muito pelo contrário, só consumindo cada vez mais recursos, porque o funcionamento do tribunal é caro, os salários dos servidores públicos são caros. E para quê? Para rolar uma dívida que pode ser tirada do tribunal e colocada na economia, gerando benefício para todos. Então, nós entendemos que hoje, se conseguimos convencer a União, especialmente, que é quem tem resistido a essa solução dos empréstimos que estão previstos na Constituição Federal. Entender o propósito ganha-ganha de todas essas nossas soluções apresentadas, nós temos certeza que nós vamos conseguir, até o final desse ano, uma solução definitiva para esse tema tão cruel com os credores precatórios. A grande maioria hoje dos credores precatórios do Brasil tem mais de 60 anos de idade, são idosos. Essas pessoas hoje estão trancadas em casa, precisando de recursos para sobrevivência, para comprar remédio, muitas vezes para fazer um tratamento médico, muitas vezes para a própria alimentação. Nós estamos observando a economia diminuindo porque está faltando dinheiro para as pessoas sobreviverem. O impacto, como foi visto no primeiro slide que foi mostrado, são 103 mil pessoas beneficiadas. Só que 103 mil credores diretos. O impacto de cada um desses pagamentos pode se multiplicar por 10. São 1 milhão de pessoas. E quando você vai para a sociedade a nível de impostos, aí fica até difícil a gente imaginar. Um outro tema que a gente tem visto, tem sido muito relevante nesse momento da pandemia, é a questão dos ataques que vêm sendo perpetrados por alguns, e aí eu vou ressalvar mais uma vez, alguns pouquíssimos entes públicos devedores
que entendem que o precatório é uma dívida que não deve ser paga, que deve ser empurrada para o próximo gestor público. Mas eu gostaria de informar, nós estamos fazendo um monitoramento muito próximo disso. Nós vamos responsabilizar os gestores públicos que não cumprirem a Constituição Federal. Hoje, os presidentes dos tribunais já têm responsabilidade constitucional, os gestores públicos também, mas em muitos poucos casos isso foi discutido, inclusive no judiciário. Mas eu tenho certeza que no momento que houver uma ou duas punições de entes públicos que notoriamente têm recursos para pagar, isso é uma coisa importante de dizer. O maior devedor do Brasil de precatórios, os dois maiores devedores em valores absolutos são o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, os dois entes públicos mais ricos do país. Então, o precatório, inadimplência precatória não se trata de falta de recurso, né? Inadimplência precatória se falta de vontade política. E vontade política, com o cenário que nós temos hoje, não pode impedir as pessoas de receberem o que tem direito legal, muitas vezes há décadas, né, doutor Inocente? Nós temos processos judiciais nos escritórios de 40, 50 anos em discussão no judiciário, e esses recursos não têm nenhuma utilidade enquanto os recursos não forem depositados nas contas dos credores. Então, nós entendemos que, nesse momento, qualquer ataque desse tipo vai ser rechaçado por nós. Nós temos uma comissão bastante atuante. O nosso presidente, Felipe Santa Cruz, tem dado todo o apoio para nós. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. No ano passado, nós tivemos a discussão do IPCA e ITR, que ia diminuir todos os débitos judiciais do país em 30%, e nós tivemos o apoio não só do presidente Felipe Santa Cruz, mas todo o Conselho Federal ajudou na discussão do tema. Este ano tivemos algumas ações, como um PDL que foi tentado no Congresso Nacional para suspender o cumprimento da Constituição, também conseguimos bloquear o prosseguimento, a tramitação dele, que seria um caos. Nós temos o CNJ se posicionando muito bem a respeito do tema. O CNJ permitiu que alguns entes públicos suspendessem temporariamente os seus pagamentos, mas determinou expressamente que os débitos teriam que ser pagos integralmente do ano de 2020. Ou seja, se o ente público tem que pagar 100 milhões esse ano, ele pode suspender 3, 4 meses, mas tem que recompor os pagamentos nos meses finais. E uma boa notícia para os credores e para os advogados é que o Conselho Nacional de Justiça acaba de ratificar esse entendimento no plenário. Ou seja, agora os tribunais de justiça terão que tomar a mesma atitude com relação a todos os entes públicos devedores. Então, a grande saída que nós enxergamos é não só essa questão da ADO 58, que o ministro Fux, tenho certeza, se sensibilizará para nos ajudar a resolver esse tema, até porque é um tema de discussão e de debate e de encontrar uma via de solução definitiva e negociada, sem imposição de qualquer parte, mas também as outras soluções. Porque o que nós vemos hoje no judiciário, muitas vezes, é o ente público pedindo para suspender pagamento, mas você não vê nenhuma outra ação dele no sentido de conseguir recurso para pagar. Ele não faz uma lei de compensação para tentar usar a dívida ativa dele para pagar seus débitos. Ele não usa os depósitos judiciais, sequer vai ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica saber quanto pode pegar para pagar. E depois vai ao tribunal dizer que não tem recursos para pagar. Então, nós estamos, inclusive, nós abrimos um canal de comunicação com a Frente Nacional de Prefeitos. A Frente Nacional, nós já fizemos até um manual para ajudar os prefeitos e os procuradores e os secretários de Fazenda municipais e estaduais a utilizarem essas ferramentas, porque essas ferramentas, onde utilizadas, deram certo. Só um exemplo que eu sempre dou, porque eu sou do Rio de Janeiro e a gente acaba tendo algumas atuações aqui bem-sucedidas. O Rio de Janeiro hoje tem apenas 1 ano e meio de atraso em precatório. Por que o Rio de Janeiro, na pior crise fiscal de sua história, consegue pagar precatório todo ano, devidamente, e o Estado de São Paulo não consegue reduzir sua fila? O Rio de Janeiro, que tem, como todo mundo sabe, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, são os estados de maior dificuldade financeira hoje. O Rio de Janeiro vem pagando sistematicamente, cumprindo a emenda 99, a 94 e depois a 99, há 3 anos. Os pagamentos mensais do Rio de Janeiro somam quase 100 milhões de reais há 3 anos. E a fila do Estado do Rio de Janeiro, se continuarmos nesse ritmo, terminará em mais 1 ano e meio.
nós teremos em dia, como a União, né, que é um excelente exemplo dessa solução da questão dos precatórios. A União, pelo menos há 17 anos, eu tenho conhecimento que paga precatórios rigorosamente em dia. Muito pelo contrário, paga inclusive antes do prazo final. A União tem até 31 de dezembro para pagar, normalmente paga em abril. Esse ano, por conta da pandemia, está pagando aí em junho, julho. Mas, independentemente disso, a questão não é falta de recursos, é falta de vontade política de resolver o problema. Mas nós temos certeza absoluta que, neste momento de pandemia, nós temos que aproveitar e não deixar passar esse momento tão importante, onde o tema está tão presente, inclusive no Congresso Nacional. Nós temos feito uma interlocução praticamente semanal com o gabinete do deputado Francischini, que é o relator da PEC 95, e que está com as nossas propostas de mudança em discussão. Veja bem, o deputado Francischini já se posicionou, inclusive, em uma outra live que nós fizemos outro dia, contra a prorrogação do prazo, porque ele já conseguiu entender que a prorrogação do prazo é nociva, ela não é positiva para ninguém, muito menos para os devedores. Então, estamos todos hoje engajados e buscando uma solução definitiva. E essa solução definitiva, como eu vou repetir, ela não tem o objetivo de causar prejuízo a ninguém, muito pelo contrário. Não há nenhum ente público que saia prejudicado nessas soluções propostas, muito pelo contrário. Nós estamos criando soluções de interesse deles. E o canal, aqui para terminar, gostaria de dizer, o canal está aberto com todos os entes públicos. Quem quiser a nossa ajuda, o nosso apoio, nós temos as minutas dos projetos de lei de compensação que deram certo no Brasil inteiro, nós temos as outras minutas de projetos de lei que permitiram pagar outros tipos de tributos e taxas com precatórios, nós temos as soluções de como buscar o dinheiro dos depósitos judiciais nos tribunais, nós temos tudo isso nos nossos arquivos. O prefeito quiser, nós vamos dar isso gratuitamente, não precisamos de nenhuma formalidade, manda um e-mail para a nossa comissão, que nós vamos fazer um contato direto, porque interessa a todos nós a solução definitiva dessa questão. Então, eu vou procurar encerrar por aqui, para deixar um pouco do tema para a doutora Ana Tereza Basílio, que é a nossa líder aí no estado do Rio de Janeiro, e que tem nos ajudado muito nessa questão também, porque entende de fato que a solução definitiva do tema vai dar uma contribuição não só para o Rio de Janeiro, mas a solução para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Gouveia, presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal, pela belíssima explanação e deixa uma mensagem clara para a administração pública no Brasil. Na verdade, nós temos visto iniciativa, é falta de interesse, é falta de querer resolver. Existem várias alternativas, existe a compensação de tributos, enfim, basta ser criativo e os instrumentos estão à mão. E aí, se o administrador público não começar a pensar nisso, nós, aqui eu falo, presidente Eduardo, falo em nome do Conselho, mas pela comissão específica que o senhor preside, vamos fiscalizar e começar a suscitar os crimes de responsabilidade. E vamos cumprir o que prevê para aquele administrador que não dá a menor atenção e não se preocupa em pagar seus débitos. E muitos deles de pessoas idosas que morrem, às vezes, nas filas, na expectativa de receber um valor, e esse valor se torna herança. Bom, agora, dando continuidade ao nosso painel, eu convido a doutora Ana Basílio para ministrar a sua exposição, ainda sobre o tema, com seu conhecimento, com a sua experiência, agora como nossa vice-presidente da OAB-RJ. Por favor, doutora Ana. Muito obrigada, nosso querido conselheiro federal, Fernando Carlos Araújo de Paiva, nosso mediador aqui nesse painel tão importante. Também queria fazer um cumprimento muito especial ao Eduardo Gouveia, meu colega de faculdade e colega de profissão, que faz um trabalho belíssimo à frente da Comissão de Precatórios da OAB Federal. O trabalho que a OAB Federal, através da Comissão de Precatórios e também da Comissão de Assuntos Constitucionais, presidida por nosso eterno presidente, Marcos Vinícius Furtado Coelho, faz trabalhos excepcionais em prol, não só
da advocacia, mas da própria sociedade. E nesse assunto dos precatórios, o trabalho realizado pela OAB, não só perante o Legislativo, mas perante as decisões do Supremo, que mudaram os paradigmas do tema, são fundamentais. Não fosse a atuação da OAB, nós aqui estaríamos numa situação de ainda mais gravidade, mas muito mais gravidade do que já estamos nesse assunto tão delicado. Eu também queria fazer uma saudação ao querido Marcos Inocente, que também é um grande especialista no assunto. Ele é presidente da Comissão de Precatórios em São Paulo, do IASP, e também já foi presidente da nossa Comissão de Precatórios do Conselho Federal da OAB, também com realizações belíssimas em prol da advocacia e da sociedade. Meus caros amigos, esse assunto é fundamental e é uma honra muito grande participar de um painel sobre ele aqui no Conselho Federal da OAB. A gente precisa lembrar que o precatório, nosso precatório brasileiro, na verdade, é uma invenção nacional, é, como se diz, quase uma jabuticaba, né, conselheiro Fernando? Ele veio da nossa tradição das ordenações, né? E disse na história dos precatórios que as ordenações filipinas é que criaram essa figura incomum, né, no direito português e no direito brasileiro. Durante o Brasil colônia, havia previsão no artigo 23 das ordenações filipinas, com várias restrições, tratando-se de um débito, seja da coroa, seja da nobreza, que fazia parte da administração do Brasil, havia uma série de restrições para, diante do inadimplemento, a realização de penhoras, sequestros e etc. E isso acabou sendo incorporado no nosso ordenamento e uma herança colonial que nós trazemos até hoje, em pleno século XXI. Eu confesso que eu começo essa exposição dizendo que eu sou contra o sistema de precatórios. Eu acho que ele precisa ser abolido em algum momento, talvez não agora, mas o sistema de precatórios não pode sobreviver para o segundo quartel do século XXI. Ele é incompatível com o mundo atual. Mas o que mais preocupa, Eduardo Gouveia deu um cenário absoluto, seguido após a exposição sobre os números muito, muito, muito pertinentes do nosso conselheiro Fernando. Eduardo realmente deu um cenário absolutamente objetivo, sintético e completo sobre o problema. Mas eu queria aqui destacar um aspecto dele muito relevante. Quando nós estamos falando de precatórios, nós estamos falando de coisa julgada, de decisão transitada em julgado. Quando nós falamos em descumprimento de regras e pagamento de precatório, nós estamos falando que o Estado, o município ou o ente federal, ele está desobedecendo uma decisão definitiva e transitada e julgada de um poder, do Poder Judiciário. E isso tem reflexos econômicos, não só aqueles que o Eduardo muito bem destacou, mas um aspecto nefasto de credibilidade do Brasil no mercado internacional. É muito importante dizer, ser condenado... Nós imaginamos uma decisão transitada em julgada, que condena uma entidade privada a pagar e ela não paga, isso cria um abalo de mercado para ela, evidentemente. Isso cria uma dúvida sobre a sua situação. Agora, façam ideia do que, num cenário internacional, o não pagamento pelo Estado, pelo município ou pela União, que não é o caso, que a União está em dia com os precatórios, o grau de insegurança ao investidor e ao mercado internacional que esses dados trazem. Em outras palavras, investimentos, por exemplo, nós não temos como deixar de falar
do Estado de São Paulo quando se fala em precatório. Como disse o Eduardo, é o campeoníssimo nas dívidas, embora seja o mais rico estado do país, e o mais rico município também, é o líder absoluto de débitos de precatórios, né? Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, né, o Estado de São Paulo está pagando, o último precatório que eles pagaram foi do ano de 2002, e o município do ano de 2003. Ou seja, nós estamos falando de um não pagamento de dívida transitada em julgada por 18 anos. Que imagem o maior Estado, o mais rico do Brasil, passa para o mercado internacional e para os investimentos que são indispensáveis ao Brasil e ao nosso desenvolvimento, à nossa melhora de infraestrutura, e é esse o objetivo do país, atrair investimentos. Então, nós precisamos lembrar que o não pagamento de precatórios, o adiamento de precatórios, tira a credibilidade do país e afugenta investidores, que é o que nós mais precisamos hoje. Não é só, a dívida não é só de São Paulo, ele é o líder, mas é seguido pelo Paraná, depois vem Minas Gerais, Paraná com 13 bi de dívida, Minas Gerais com 7 bi e depois o Distrito Federal. Mas São Paulo, pela sua relevância e pelo valor envolvido, traz, sem dúvida nenhuma, um cenário incompatível com o que se pretende hoje no Brasil. E a gente precisa lembrar que a tradição, a infeliz tradição no Brasil, é de prorrogação desses pagamentos. Nós tivemos uma sucessão a partir da Constituição de 88, que já previa uma prorrogação, um prazo de 8 anos. Nós tivemos, posteriormente, uma emenda constitucional prorrogando em 10 anos, depois uma emenda constitucional prorrogando em 15 anos, até que o Supremo Tribunal Federal, em 2015, num julgamento histórico do qual a OAB fez parte relevantíssima ao atuar como amicus curiae, houve aquela modulação fixando para 2020, posteriormente veio a emenda constitucional 94 e 99, que passaram para 2024. Então, é impensável no Brasil se falar em mais um adiamento. Não é só a falta de injeção de recursos. Nós estamos falando da credibilidade do país, que já estava em recessão, vamos lembrar, antes da pandemia, e que já estava com uma necessidade premente de investimentos internacionais. Isso sem falar no problema social, no problema de servidores. Os precatórios alimentares são servidores, a maioria idosos, aqueles mais afetados pelo Covid, que estão sem receber dos estados e dos municípios. Eu vou finalizar meu tempo, que quero muito ouvir nosso presidente Marco, dizendo que é inaceitável. Ministro Paulo Guedes, que é um excelente economista, está fazendo um belíssimo trabalho. Ministro Paulo Guedes, como o Brasil vai ter credibilidade se nós não pagamos, se o nosso Estado brasileiro não paga o que ele deve? Isso viola princípios constitucionais elementares, o direito de propriedade, a independência dos poderes. Afinal, a decisão transitada em julgado do Poder Judiciário deve ser cumprida, em primeiro lugar, pelo próprio Estado. Então, nós confiamos em que esse problema será seguramente objeto de uma solução racional, inteligente e eficiente para o Brasil, através, se Deus quiser, do deferimento pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, recentemente eleito presidente, ministro Fux, relator de processo no qual a OAB sugeriu uma audiência de conciliação para tentativa de obter soluções como a que foi mencionada pelo Eduardo, buscar nos bancos empréstimos que vão ser mais baratos do que o rolar da dívida pelo IPCA. Termino essa fala dizendo o seguinte: Ministério Público, nós precisamos propor ações de improbidade administrativa para aqueles que não pagam precatório, aqueles que não estão cumprindo a lei. São
tímidas as iniciativas contra os governadores e prefeitos que não pagam precatório. É preciso que toda a sociedade tenha ciência e tenha preocupação com esse aspecto, que todos nós somos vítimas dessa triste herança colonial, né, que ainda estamos aqui em pleno século XXI a discutir. Presidente Fernando, foi uma honra muito grande, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre assuntos tão relevantes. Obrigado, doutora Ana Basílio, pela vigorosa palestra, pela vigorosa intervenção, retratando a história do precatório no Brasil, desde da colônia, época colônia. E agora vamos passar ao expositor, Dr. Marco Antônio Inocente, ex-presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal, um homem que milita nessa área há muitos anos. Junto com o doutor Eduardo, nos inspiramos nas especializações e nas inserções dentro dessa área quando se fala em precatório. Doutor Inocente, com a palavra, por favor. Boa tarde a todos, meu querido amigo Fernando Paiva, ilustre conselheiro do glorioso Estado de Alagoas, no Conselho Federal da OAB, nossa vice-presidente Ana Basílio, uma satisfação reencontrá-la aqui, uma das grandes lideranças da advocacia do país. Também meu presidente atual, Eduardo Gouveia, presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal, todos queridos amigos, companheiros de luta de muitos anos em torno desse tema, né? Olha, pouca coisa resta falar depois de uma apresentação assim, tão consistente quanto a que o presidente Eduardo Gouveia fez, e com os acréscimos todos que a doutora Ana Basílio muito bem colocou, historiando um pouco essa questão dos precatórios que assola não só os credores de decisões de processos judiciais vencidos contra o poder público, mas tem um reflexo sobre toda a sociedade brasileira, porque isso implica num grande atraso para o país, né? O país que se pretende um país desenvolvido, um país que tenha uma vocação para a ampliação do ambiente de negócios, não pode conviver com uma situação como essa, né, de descumprimento das decisões judiciais. O Poder Executivo não honra as próprias decisões que o Poder Judiciário profere. Então, o que esperar de um país em que você não tem mínima segurança jurídica, né? Então, isso é bastante óbvio, né? Todos nós enxergamos, só que os nossos administradores públicos não conseguem enxergar, ou, se conseguem enxergar, não colocam na devida prioridade essa questão tão relevante e que, com certeza, seria muito importante, seria decisiva para que o Brasil alcançasse um outro patamar de desenvolvimento, né? Mas nós temos fé que isso um dia irá acontecer. Também a apresentação dos números pelo meu querido amigo Fernando Paiva sobre o exercício da União para 2020 traz para a gente assim, um impacto significativo do que representa a dívida de precatórios, né, de todos os entes federativos, da União, dos estados e dos municípios. Este ano aqui, quase 50 bilhões de reais foram pagos pela União em termos de precatórios de valores muito diferentes, né, alcançando uma quantidade de indivíduos e de empresas muito grande. E é com muita felicidade que a gente comemora esse fato que acabou de acontecer, esse pagamento foi feito em junho, porque no início do ano, né, eu e o doutor Eduardo Gouveia nos vimos assim, muito aturdidos com a notícia de que a própria União cogitava em dar uma moratória na sua própria dívida, que vem sendo paga há pelo menos 20 anos em dia, né, o que nos deixou perplexos, né? E com certeza, né, também perplexos os agentes financeiros nacionais e internacionais, porque isso é causa de descrédito gigantesco por parte do próprio governo brasileiro, né? Mas o que eu gostaria de focar nessa exposição breve, que vou procurar ser bastante sintético, né, é um outro problema, é um outro lado da mesma moeda, que é o seguinte: já é uma dificuldade muito grande você conseguir
com que o Poder Executivo, né, encaminhe recursos para o Judiciário efetivar os pagamentos dos precatórios, né? Você tem medidas que foram adotadas pelas emendas 94 e 99, que realmente ajudaram muito. E esses recursos parece que começaram a ser direcionados de uma forma um pouco mais consistente, inclusive o próprio papel do CNJ como entidade fiscalizadora. Agora, nós temos um problema, que é o recurso que já chegou ao Judiciário, né? Eu tenho certeza que também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acontece isso, mas em alguns tribunais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, a situação é da maior gravidade, né? E nós não encontramos uma forma de resolver essa questão. E pior, né, justamente agora, com o fechamento das unidades judiciárias, né, ou seja, a impossibilidade material de se analisar os processos físicos, porque os processos estão fechados no fórum, né, os pagamentos pararam de acontecer, né? Há um acervo muito grande, porque, como a doutora Ana Basílio mencionou, né, o Estado de São Paulo vem pagando hoje precatórios lá, do começo do século, né? Nós estamos em 2020, então são processos muito antigos, esses processos antigos não estão digitalizados, né? O Tribunal de Justiça, infelizmente, demorou demais para tomar essa iniciativa e começar a fazer essa digitalização. E assim que começou, foi pego pela pandemia, né? Então, veja só a situação dos credores. Digo isso porque conheço um pouco a realidade daqui do Estado de São Paulo, advogo aqui, tenho muitas causas, inclusive, de credores de precatórios expedidos há muito tempo, sem nenhuma perspectiva de conseguir o levantamento dos seus recursos que já estão depositados nos processos aguardando liberação. Essa aí, para mim, é a pior situação que nós podemos ter, né? De fato, há realmente o interesse dos governadores, dos prefeitos, de empurrar essa dívida. Sim, a maioria deles não vê outra alternativa a não ser essa, não consegue enxergar uma alternativa melhor do que essa. Mas, a despeito de toda a estrutura constitucional hoje à disposição para financiar de uma maneira melhor esses débitos. Mas nós estamos falando aqui também de uma situação onde o dinheiro já está disponibilizado. O governo do Estado já fez o repasse, o dinheiro já está disponível e o tribunal não consegue encontrar uma forma de processar os pagamentos rapidamente para que chegue esse recurso à mão dos credores. Essa é uma situação assim, eu não consigo nem nominar. É a pior situação que tem, o credor sabendo, precisando do recurso. A grande maioria desses credores são pessoas já muito idosas, né? O estoque de precatórios do São Paulo é composto basicamente por credores alimentares de vencimentos, proventos, diferenças remuneratórias, né, do passado. O dinheiro está depositado, o recurso está disponível e o credor não consegue pegar o dinheiro, não consegue levantar o alvará. Veja, hoje nós estamos ainda sob a possibilidade de se fazer acordos diretos de imprecatórios para, em determinadas situações, a pessoa conseguir antecipar um pouco o recebimento. Vamos imaginar que o credor tem um crédito e diz, olha, não quero mais esperar, essa fila não passa, tal. Estou disposto a dar um desconto para receber antecipadamente isso. Ele vai e faz o acordo com a Procuradoria e concede 40% de desconto. Aí ele não consegue receber porque o tribunal diz, olha, esse processo é físico, então agora vai ter que esperar acabar a pandemia para você conseguir levantar. Já quando as partes já se compuseram, o Estado e o indivíduo já se compuseram, já fizeram uma composição e o dinheiro já está disponível para o levantamento, né? É quase que uma crueldade isso, né? A resolução 313 do CNJ,
no início da pandemia, elencou as situações em que seria de extrema urgência a providência de fazer esses recursos dos precatórios depositados chegarem às mãos dos credores, né? Mas pouco se viu realmente de efetivo em relação à situação dos precatórios no Estado de São Paulo. Há uma grande concentração de precatórios na vara que concentra todas as execuções contra a Fazenda Pública na capital de São Paulo, né? E essa vara não consegue, não tem condições de realizar a expedição desses alvarás. Então, hoje está praticamente parado, né? O CNJ fez agora, recentemente, uma outra recomendação, a recomendação número 69, de 3 de julho de 2020, recomendando que os presidentes dos tribunais enviem todos os esforços para que orientem os setores administrativos a quem cabe a gestão dos precatórios a tomarem de forma urgente medidas para que esses levantamentos sejam efetivamente sejam efetivados. Isso também não vem acontecendo. Temos um caso também que acho que é digno de destaque, né, em relação ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT de São Paulo. O TRT de São Paulo, que praticamente não paga precatórios por ordem cronológica, né, vem acumulando na conta dos últimos 5 exercícios, né, mais recursos do que pagou em precatórios pela ordem cronológica. Quer dizer, isso é o fim da picada, né? Ou seja, o Tribunal do Trabalho recebe o repasse que vem do Tribunal de Justiça de São Paulo e ele utiliza no pagamento de precatórios, principalmente por ordem cronológica, né, menos do que ele vem acumulando ano a ano de saldo, sem dar vazão ao recurso que já está a ele disponibilizado para pagamento dos precatórios. Ora, essa realidade, com a devida vênia, é incompreensível. É de uma falta, na minha opinião, uma falta de sensibilidade social incrível, inacreditável, né? Não conseguir levantar recursos de acordos já depositados pela Procuradoria, assim, para mim não tem como nós nominarmos, porque a despeito das dificuldades todas de obter os recursos necessários para o cumprimento das decisões do Poder Executivo, dos governadores, dos prefeitos, né, todo o trabalho que hoje é liderado pelo doutor Hidalgo Gouveia, pelo Conselho Federal da OAB em relação ao tema dos precatórios, para convencer de que é preciso realmente liquidar com essa questão, com essa dívida histórica, né? Agora nós não conseguimos liberar os recursos que estão depositados nos próprios tribunais. E agora, doutora Ana, sem nenhuma perspectiva, porque os despachos que são proferidos, olha, sim, nós podemos peticionar por incidentes eletrônicos, mas o levantamento não vai ser deferido porque o juiz não consegue analisar o processo físico, né? Veja, mesmo numa situação que você tem o acordo, que a Procuradoria instruiu um processo administrativo que levou a esse acordo, todos os elementos que são importantes no processo, ainda assim o juiz não confia e retém esse valor. E vai reter esse valor até quando? Cada mês nós estamos vendo uma prorrogação por falta de segurança. Essa prorrogação tem toda a lógica, né? Porque há uma preocupação de que os servidores do judiciário não se exponham aos riscos da pandemia. Mas veja, como compatibilizar isso, né? Essa compatibilização é urgente, é preciso que o juiz, é verdade, precisa ter uma certeza absoluta de que está pagando bem, né? Mas o ponto que nós chegamos aqui, né, isso vai inviabilizar completamente a liberação dos recursos. Já fez isso nos meses de março, abril, maio, junho e julho. E possivelmente vai fazer isso até o final do ano, porque esse atraso também significativo repercute também no processo de digitalização dos processos e dos trabalhos que são feitos
no ambiente físico do fórum para processamento desses pagamentos. Então, é com muita tristeza que trago aos nossos ouvintes aqui, né, aos que estão nos assistindo, essa notícia de que os recursos que já estão disponíveis, né, e nós imaginamos aqui, só no estado de São Paulo, que existam pelo menos 4 bilhões de reais que já estão depositados à espera de um alvará para esse recurso chegar às mãos dos credores, né? É uma triste realidade, né? E essa realidade explica um pouco, né, o atraso que nós, aqui no Brasil, sentimos em relação a países mais avançados. Isso é totalmente inconcebível. O Tribunal de Justiça de São Paulo, né, é um dos maiores tribunais do mundo, não pode conviver com essa mancha de não conseguir entregar valores que já estão depositados há meses e, às vezes, até há anos à disposição dos credores, sem efetivamente entregar um alvará para que o indivíduo, para que o advogado vá no banco fazer o levantamento desse recurso. Isso é uma realidade muito triste e que, infelizmente, estamos longe ainda de uma solução. Temos enviado muitos esforços junto ao Tribunal de Justiça para mostrar que essa realidade precisa ser rapidamente revertida, né? Não dá para esperar simplesmente acabar a pandemia, as pessoas voltarem para o fórum, os servidores voltarem para o fórum e começar a olhar os processos com vistas às liberações. Em todos esses meses em que os fóruns ficaram fechados, parte de março, abril, maio, junho, julho e possivelmente agosto também, né, foram realizados milhares de pagamentos, milhares de credores foram contemplados com créditos que já estavam à disposição do tribunal e foram encaminhados para a liberação. E essa liberação não acontece. Então, é uma triste realidade e é preciso com que essa situação da pandemia, que revelou essa face cruel do judiciário, seja desfeita, isso de forma muito urgente, né, para que essa situação não se repita, né, e que a gente consiga ter uma celeridade desses pagamentos, né, à altura dos outros desafios que nós temos, porque tudo é muito proporcional, né? Não, a quantidade de precatórios que o Tribunal de Justiça de São Paulo processa é muito grande. Mas a sua estrutura também é muito grande, né? Não é... Comparando a situação, é diferente, né? O tribunal, por exemplo, é que não dá para dar o exemplo do tribunal que o Fernando mais atua, porque, felizmente, o Estado de Alagoas não tem débitos de precatório absolutamente em dia, né? Talvez, inclusive, pela influência do nosso brilhante advogado. Estamos pagando de 2020. Absolutamente em dia, com muita felicidade que a gente também diz isso. E, veja, em relação aos municípios, são raríssimos os municípios que têm problemas sérios de precatório. Mas quem tem problemas sérios de precatório são aqueles municípios que mais negligenciaram essa situação e deixaram acontecer realmente a situação que hoje estamos tentando acudir. Mas há também, gostaria só de fazer essa última referência aqui, há um pedido de providências do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, já na gestão do Dr. Eduardo Gouveia, que é o pedido de providências número 00042.2019.2.000000, em que a Corregedoria Nacional de Justiça foi instada pela OAB Nacional acerca de uma série de situações, como essa que nós estamos comentando aqui, de dificuldades operacionais dos tribunais de justiça que paralisam ou retardam de forma totalmente injustificada o pagamento de precatórios. E, recentemente, saiu uma decisão do ministro Roberto Martins, né, determinando que vários tribunais apresentem, de fato, as medidas que vêm sendo tomadas para efetivamente superar esses problemas. Então, é preciso que as pessoas também tomem conhecimento disso e reclamem realmente no CNJ contra essas prorrogações indefinidas, né? Não só por parte do Executivo, mas também do próprio Judiciário, e efetivar o pagamento para os credores. Agradeço demais a atenção de todos, cumprimentando mais uma vez meus queridos colegas. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Marco Antônio Inocente, que trouxe, melhor dizendo, uma faceta diferente até do tema pagamento.
a operacionalização do pagamento. Eu diria que é um aprisionamento de sonhos dos credores estatais no recebimento de precatório. O que ocorre em São Paulo é kafkaniano, é uma coisa absurda. Mas chegamos ao fim, meus amigos, minhas amigas, desse painel. Espero que tenham aproveitado as informações, as lições, e estejam junto. O Conselho Federal, através da sua comissão de precatórios, as seccionais, todas elas possuem comissão de precatórios, nos provoquem, nos procurem, tragam sugestões, e nós agiremos como temos agido nos últimos tempos. Muito obrigado, presidente Eduardo Gouveia, muito obrigado, vice-presidente Ana Basílio, muito obrigado, meu amigo e presidente Marco Antônio Inocente. E aqui encerramos esse painel no Congresso Digital Covid do Conselho Federal. Muito obrigado a todos os que nos assistiram nessa 1 hora de debates. E vamos em frente, que se Deus quiser, oxalá não traga mais sorte essa via crucis de precatório.